Nós estamos lendo Schopenhauer. Nós estamos lendo o livro Aforismos para a Sabedoria na Vida, de Arthur Schopenhauer, da editora Melhoramentos, do ano de 1953, sendo compartilhado em audiobook a partir do ano de 2022. Capítulo 5, Parênteses e Máximas. Muito menos que alhures. Muito menos que alhures busco aqui ser completo, pois teria de repetir regras de vida em parte magníficas, propostas por pensadores de todos os tempos, desde Teógenes e o pseudo-Salomão até Rochefoucauld, com o que não poderia evitar numerosos e batidos lugares comuns. Afastada assim a perfeição, não mantenho também em geral uma ordem sistemática no assunto. Console-se o leitor de uma e de outra com a ponderação de que esses temas trazem após si, como consequência quase inevitável, o aborrecimento. Apresento tão só aquilo que me veio à mente, que me pareceu digno de comunicar-se e que, ao que me lembre, ou não foi ainda dito, ou pelo menos não foi inteiramente e desse mesmo modo. É, pois, uma colheita do que resta, nesse infinito campo, já por outros trabalhado. Entretanto, para pôr alguma ordem nessa grande variedade de opiniões e conselhos, divido-os em máximas gerais, em máximas relativas à conduta para conosco mesmos ou para terceiros e, finalmente, em máximas referentes à marcha do mundo e ao destino. Iniciando aqui sobre as máximas gerais. 1. Considero regra suprema de toda sabedoria na vida uma proposição inicialmente enunciada por Aristóteles na Ética a Nicômano, 7 em números romanos, 12. Aqui mais uma citação em grego e depois em latim. Quod dolori vacati non quod save est persequitur vir prudens, o que talvez se diria melhor em alemão, nicht dem Vergnügen der Schmerzlosigkeit der Vernunftigt nicht. Não vá o prudente em pós o prazer, mas em pós a ausência de dor. Ou der Vernunft geht auf Schmerzlosigkeit nicht auf Genus aus. O prudente sai em busca da ausência de dor, não do prazer. E aqui, como a gente compartilha livros, vem chamando atenção para esse negócio de expandir a mente, tem as práticas de PNL lá. Recomendo, toda vez que falar tiver livros tratando dessa questão de fugir do prazer ou buscar o prazer, eu recomendo a leitura do livro de William Reich, Impreterivelmente, que tem aqui no canal, que ajuda a consumir um monte de tabus, e muito em breve o livro que a gente vai trazer, Conversando com Deus, que é um livro muito interessante, traz uma série de reflexões assim, que vai assim automaticamente limpando todo tipo de bloqueios, né, dúvidas, dualidades, assim, trazendo uma integração maior. Continuando aqui, a verdade do enunciado está em que todo prazer e toda felicidade é de natureza negativa e toda dor de natureza positiva. A explanação e demonstração desse conceito encontra-se em minha obra capital, volume 1, 58. Entretanto, quero também elucidá-lo aqui com um fato de observação diária. Se o corpo inteiro estiver são, com exceção de um pontozinho vulnerado ou dolorido, não se apercebe a consciência da saúde do conjunto. A atenção se volta constante para o ponto lesado ou doente, ficando em suspenso o bem-estar produzido pela sensação vital em sua totalidade.
Assim também, quando todas as coisas nos correm bem, menos uma, que é contrária às nossas intenções, essa nos vem sempre à lembrança, mesmo que seja insignificante. Nela tentamos com intensidade, pensando pouco nas outras, que nos são favoráveis e transcorrem como realmente desejamos. Em ambos os casos, afetada é a vontade. Na primeira hipótese, conforme é objetivada no organismo, e na segunda, na aspiração humana. E em ambos, vemos que sua satisfação atua sempre negativamente e por isso nem é percebida de modo direto, vindo à consciência, quando muito por via da reflexão. A inibição da vontade, por sua vez, é positiva, pelo que se anuncia por si mesma. Qualquer prazer consiste, pois, na supressão desse obstáculo, no libertarmos-nos dele, sendo assim de curta duração. Né? E nesse livro que eu recomendei do William Reich, ele vai falar o contrário. Inclusive, quando você vai fazendo estudo de animismo, estudos do Jung, ele coloca que justamente essa inibição, aí você tem que também ver qual que é o conceito de vontade, mas a opressão de uma vontade de expressão ou de experiência que seja boa para o indivíduo, por vezes poderia gerar bloqueios, dores, etc. Né? Então aqui fica aberto olhar outros lados. Aí está o porquê da exalçada regra aristotélica que nos manda não encarar os gozos e comodidades da vida, mas que fujamos o quanto possível aos seus numerosos males. Se o rumo não fosse exato, o dito de Voltaire, le bonheur n'est qu'un rêve, et la douleur est réelle. A felicidade não passa de sonho e a dor é real. Seria tão falso quanto é com efeito verdadeiro. Assim, aquele que em sentido eudemonológico quiser fazer o balanço de sua vida, deve enumerar os males a que se subtraiu e não os prazeres que provou. Sim, a eudemonologia há de começar como ensinamento, o de que seu próprio nome é um eufemismo, devendo-se compreender sobre a expressão viver feliz, ele põe entre aspas, apenas um viver menos infeliz. Ele põe entre aspas, ou seja, viver suportavelmente. Além do que, a vida não está aí para ser gozada, mas para ser vencida e liquidada. É o que demonstram certas locuções, como degere vitam, levar a vida, ou vitam defundi, consumir a vida, ou si scampa cossi, assim escapamos, do italiano, ou do alemão man muss suchen, durchzukommen, temos de nos ir ajeitando, ou wir schon durch die Welt kommen, ele há de vir vivendo por esse mundo além, e semelhantes. Sim, é um consolo termos atrás de nós, na velhice, os trabalhos da existência. Logo, terá melhor sorte o que conduzir a vida sem dores excessivas, espirituais ou corporais, e não aquele a quem couberem as mais vivas alegrias e os maiores prazeres. Quem medir por estes a felicidade terá tomado medida errada. Os prazeres são e continuam a ser negativos. Dizer que fazem a felicidade é uma ilusão que a inveja alimenta para o seu próprio castigo. As dores, ao contrário, são sentidas positivamente, logo a ausência delas é a medida da ventura. E aqui a gente vê meio que uma observância bem interessante, que em livros reflexivos mais atuais, eles falam muito sobre esse mal, digamos assim, um mau hábito de tentar se unir através da dor e do sofrimento, ao tentar se unir através da transcendência desses processos e de novos olhares mais abertos para as coisas novas e para a atualização do mundo, né? E meio que essa ideia primeira que ele fala das máximas gerais, que ele vai falar as várias, né? E se a ausência de dor acrescer também a do tédio, terá sido encontrada em essência a felicidade terrena. Tudo mais será quimera. Consequentemente, nunca devemos conquistar os prazeres através da dor, nem mesmo através do perigo de a sofrermos, a fim de que não venhamos a pagar um negativo e quimérico com algo de positivo e real. Buscam um lucro para sacrificando o prazer a fim de subtrair a dor. Em ambos os casos, é indiferente saber se as dores antecedem ou sucedem o prazer.
É realmente erro notabilíssimo querer transformar este vale de lágrimas em lugar de delícias, fazendo como muitos que, ao invés de ter por finalidade a maior ausência possível de dor, têm-na em gozos e prazeres. Erra muito menos o que, com torvo olhar, vê este mundo como uma espécie de inferno, só pensando em arranjar nele um quarto garantido contra o fogo. O nécio busca os prazeres da vida e se vê enganado. O sábio, porém, evita-lhe os males. E se assim mesmo for infeliz, a culpa será da sorte e não de uma tolice sua. Olha o contraponto enorme, né, que a gente vê aqui com relação a outros títulos que a gente tem aí definindo o sábio, que seria realmente um indivíduo que consegue chegar a exprimir esses prazeres, digamos, essa busca mais elevada. E ao invés de só evitar os males, lógico que tem um trato interior nesse sentido, mas de sim buscar a satisfação interior e o amor próprio. Então ele fala, o sábio evita-lhe os males, e se assim mesmo for infeliz, a culpa será da sorte e não de uma tolice sua. Até o ponto, no entanto, em que for feliz, não será um enganado, pois os males aos quais fugiu são reais em alto grau, mesmo que se afaste deles em demasia. Sacrificando prazeres inutilmente, no fundo nada perderá. Se todos os prazeres são quiméricos, será mesquinho e até ridículo lamentar-lhes a ausência. O desconhecimento dessa verdade, favorecido, aliás, pelo otimismo, é a fonte de muita desventura. Enquanto livres de sofrimentos, inquietos desejos, nos entremostramos as quimeras de uma felicidade que não existe, tentando-nos para que a busquemos, com o que chamamos sobre nós a dor, que é real e bem real. Então carpimos a perda da ausência da dor, que ficou atrás, qual paraíso perdido, e procuramos em vão dar como inexistente aquilo que aconteceu. Parece então que um gênio mau, como que nos atrai sempre, da ausência da dor, que é maior e mais efetiva felicidade para as miragens do desejo. Sem pensar, crê o jovem que o mundo está aí para ser gozado e a morada de uma aventura positiva, que refoge tão só aos que não têm a arte de dominá-la. E aqui, talvez um olhar construtivo que eu vejo abstraindo nesse processo e traga adendos, por gentileza, quem tiver em aberto, reflexivo, é de não olhar como negativo totalmente o que ele fala, mas de entender que ao mesmo tempo que a gente busca, talvez sim, vou trazer uma coisa mais, coisas positivas para a nossa vida, não se iludir em olhares românticos da vida, né? No sentido de criar meio que uma atmosfera que maqueia os sofrimentos e atrocidades ou situações inaceitáveis que acontecem no mundo. Nisso é fortalecido aqui, viu? E ele vai falar justamente disso, interessante, dos romances. Eu não tinha lido esse livro inteiro ainda, gente. Então ele fala, sem pensar, crê o jovem que o mundo está aí para ser gozado, e a morada de uma aventura positiva que foge tão só aos que não têm a arte de dominá-la. Nisso é fortalecido pelos romances, pela poesia e também pelo falso brilho com que o mundo sempre, em toda parte, veste as exterioridades, às quais me referirei logo mais. A vida do jovem é, pois, uma caçada mais ou menos refletida da felicidade positiva, que como tal há de consistir em prazeres reais. Os perigos que com isso corre são postos à margem. Entretanto, em regra, vai dar o exercício não em caça, que não existe, mas na infelicidade, muito positiva e muito real. É a dor, o sofrimento, a doença, os prejuízos, o cuidado, a pobreza, a vergonha e outras necessidades, entre aspas. E a desilusão vem tarde demais. Entretanto, se de acordo com a observância do preceito aqui estabelecido, o plano da vida se orientar no sentido de evitar a dor, isto é, do afastamento das necessidades, da doença e de qualquer aflição, a sua finalidade será real. Aí então haverá algo que fazer, e tanto mais quanto menos o plano se perturbar pelos desejos ilusórios de uma felicidade positiva. Cabe aqui lembrar que Goethe, nas, abre parênteses, afinidades eletivas, fecha parênteses,
põe na boca do mediador, sempre pronto a fazer a felicidade alheia. 2 pontos. Quem quiser ver-se livre de um mal, sabe sempre o que quer, mas quem quiser mais do que aquilo que tem é completamente cego. Fecha aspas. Haja vista também o formoso dito francês, le mieux est l'ennemi du bien, de onde se inferirá mesmo a ideia central do cinismo, conforme a expus em minha obra principal, volume 2, capítulo 16. Que é que leva os cínicos a repelir todos os prazeres, senão o pensamento nas dores que a eles se ligam, ou próximo ou remotamente, de modo que fugir a estas lhe parecia bem mais importante que alcançar aqueles. Estavam eles profundamente impressionados pelo conhecimento da negatividade do prazer e da positividade da dor, e coerentes consigo mesmos. Tudo fazia por evitar os males, para o que julgavam necessária e completa intencional condenação dos prazeres, nos quais viam apenas armadilhas que nos põem à descrição da dor. Todos nós, em verdade, nascemos na Arcádia, como informa Schiller, isto é, entramos no mundo cheio de pretensão e felicidade, e ao prazer nutrindo a insensata esperança de concretizá-los. Comumente, porém, vem logo o destino, toma-nos rudemente, ensina-nos que nada é nosso e tudo é seu, pelo indiscutível direito que tem não só sobre as nossas aquisições e propriedades, sobre mulher e filhos, mas também sobre braços e pernas, olhos e ouvidos e mesmo sobre o nariz no meio do nosso rosto. A experiência sobrevém algum tempo após, mostrando-nos que a felicidade e o prazer são uma fata morgana, que visível somente à distância, desaparece quando se lhe aproxima, e que, ao contrário, a dor e o sofrimento têm realidade e se representam a si próprios, imediatamente, não necessitando de ilusões ou de esperanças. Ora, se a lição frutificar, cessaremos de ir à caça do prazer e da aventura, ficando muito mais atentos em vedar a entrada da dor e aos sofrimentos. Reconheceremos então que a melhor coisa que o mundo nos terá a oferecer é uma existência calma, suportável e indolor, e limitaremos a elas nossas pretensões, a fim de mais seguramente efetivá-la. O meio mais seguro de não sermos muito infelizes será o de não querermos ser felizes demais. É o que Merck, amigo do jovem Goethe, reconheceu ao escrever, abre aspas, a feia pretensão à felicidade, na medida em que sonhamos, estraga tudo nesse mundo. Quem se puder emancipar dela e nada mais pretender que aquilo que tem diante de si, poderá vencer. Fecha aspas. Brief an den von Merck, página 100. Aconselha-se, pois, que se faça descer a uma medida muito modesta as aspirações ao prazer, à propriedade, à posição, às honrarias, etc., uma vez que é exatamente o desejo e a porfia em prol da felicidade, dos esplendores e prazeres que nos acarretam as grandes desgraças. Isso é sábio e recomendável, mesmo porque ser bem feliz é facílimo. Em contraposição, ser muito feliz é não só difícil, como por vezes impossível de todo. Sobrada razão tem assim o poeta da eudemonologia ao cantar. Auream quisquis, mediocritatem, diligiti tutus caret absoleti, sordibus tecti careti invidenda, soribus aula, saevius ventis agitatus ingens, pinus et celsae graviore caus decidunt tures feriuntque sumus fulgaramunds. Abre parênteses. Quem ama tranquila mediocridade, evita cauteloso a casa em ruínas e sobriamente o invejável palácio. O grande pinheiro é mais fortemente açoitado pelos ventos. As altas torres ruem com a queda mais fogosa e os raios ferem os montes mais altaneiros.
Quem tiver absorvido de modo completo a lição da minha filosofia, sabendo, pois, que toda nossa existência é algo que seria melhor que não fosse, e cuja negação e repulsa é a maior sabedoria, não depositará grandes esperanças em coisa ou situação alguma, e nada no mundo desejará compaixão, nem se lamentará diante de um malogro. Estará sempre compenetrado do aviso de Platão. Aqui mais uma frase escrita em grego, e aí a tradução ao lado: não tenhas nada de terreno, como sendo digno de muita pena. Bem como deste outro, e agora uma citação em alemão: Ist ein Welt besitz, für dich Zornen. Seinichen Leid, darüber es nichts. Man hast du eine Wettbesitz gewonnen. Sei nicht erfreut darüber, es ist nichts, worüber denn die Schmerzen an die wohnen. Geran der Welt, worüber es ist nicht. Anwari Soheili. Abre parênteses. Se desfazes para ti a posse de um mundo, não te lamentes que nada é. Se conquistaste a posse de um mundo, não te regozijes que nada é. Passam as dores e passam as alegrias. Passa tu ao largo do mundo que nada é. Vê a epígrafe de Gulistan, de Sadi, tradução por Graf. Entretanto, o que torna particularmente difícil chegar a essa salutar convicção são as já mencionadas ilusões do mundo, as quais por isso mesmo cedo se deveriam descobrir à mocidade. Quase todas as magnificências são mera aparência, como os cenários em um teatro, mas a essência mesma é essa falta. Assim, por exemplo, as naves embandeiradas e engrinaldadas, os tiros de peças, luminárias, os tambores e trombetas, as aleluias e vozeiros são apenas um sinal, a indicação, os hieróglifos da alegria. Ela própria, contudo, está faltando as mais das vezes, sendo a única que não compareceu à festividade. E quando comparece, vem em regra por si sem convite e sem anúncio, sem cerimônia, silenciosamente, quiçá sobre pretexto insignificante e trivialíssimo, nas condições mais comuns e nunca menos que nas ocasiões brilhantes e gloriosas. Como o ouro na Austrália, espalha-se por aqui e por ali ao sabor do acaso, sem lei nem regra, quase sempre em pequenos grãos e raramente em grandes quantidades, mas também nos casos que acima se mostram, o fim é unicamente o de fazer crer que a alegria chegou. O escopo é criar ilusão nas mentes alheias. O mesmo se dá com a tristeza. Como vem pesaroso aquele lento e estirado cortejo funerário. A fila dos carros não tem fim. Olhai, porém, estão todos vazios, e em verdade o morto é levado à tumba por todos os cocheiros da cidade. É a imagem falante da amizade e consideração do mundo. Eis a insegurança, a insanidade e a hipocrisia da conduta humana. Um outro exemplo é em solene recepção o dos muitos convidados em trajes de rigor, que são os que representam a alta, a fidalga sociedade. Em lugar deles, porém, quem veio foi o constrangimento, o martírio, o tédio, pois onde há muita gente, há muita ralé, mesmo que toda ela ostente condecorações. A sociedade realmente fina é, com efeito, em qualquer lugar, necessariamente muito pequena. De um modo geral, as festas e divertimentos brilhantes e ruidosos trazem em si um vazio, uma dissonância, mesmo porque contrastam vivamente com a miséria, a indigência da vida, e o contraste torna mais evidente a verdade. Visto todavia de fora tudo aquilo impressiona, é o que se queria muito graciosamente, diz portanto Chamfort. La société, les cercles, les salons, ce qu'on appelle le monde, est un pis misérable, un mauvais opéra, sans intérêt qui se soutient
un piu par les machines, les costumes et les décorations. A sociedade, os clubes, os salões, aquilo que se chama alta sociedade, é uma comédia miseranda, uma péssima ópera sem interesse, que se sustenta por algum tempo pela mudança de cenários, pelo guarda-roupa e pelas decorações. Fecha parênteses. Semelhante às academias e às cátedras de filosofia, são também a tabuleta, a aparência externa da sabedoria. Quase sempre, porém, essa também se escusou de comparecer e se encontra alhures. O bimbalhar dos sinos, o paramentos sacerdotais, os rostos piedosos, os ademanes caricatos constituem um indicador, a falsa aparência da piedade e assim por diante. Quase tudo, portanto, no mundo pode ser chamado de nos pecan. O miolo é raro e quando há, raramente está na casca. Deve ser procurado em lugar bem diverso, sendo achado quase sempre por acaso. 2. Esse até aqui foi o 1 de A máximas gerais. 2. Se quiser avaliar o estado de uma pessoa pela sua felicidade, não se deve perguntar por aquilo que a alegra, mas pelo que a aflige. Quanto menor for, em si, este último elemento, mais venturosa é a pessoa. Para impressionar-se com bagatelas é preciso haver uma sensação de bem-estar. Nas desgraças, nem a sentimos. 3. Tenhamos o cuidado de não construir a felicidade na vida por meio de muitas exigências e sobre larga base. Nela, a felicidade cai mais facilmente, pois dá aso ao maior número de acidentes que não faltam. O edifício da aventura é, nesse particular, o contrário dos demais, que mais sólidos são, quanto maior o fundamento. Por o mais baixo possível as exigências relativamente aos meios de qualquer espécie. É assim o caminho mais seguro de nos furtarmos a uma grande infelicidade. Uma das maiores e mais frequentes tolices é fazer, desta ou daquela forma, grandes preparativos para a vida. Em primeiro lugar, conta-se com uma vida humana plena inteira, a qual, no entanto, bem poucos vêm atingir. Depois, mesmo que se viva tanto, é curta demais para os planos traçados, cuja execução requeriria bem maior delonga que a prevista. Ainda, como todas as coisas humanas, estão de tal modo sujeitos ao malogro e aos impedimentos que raramente são levados a cabo. Finalmente, mesmo que tudo se venha a alcançar, nota-se que se não levaram em conta as modificações que o tempo produziu em nós mesmos, não contamos, na verdade, que nem para trabalhar nem para gozar resistem as nossas faculdades por toda a vida. Eis porque muitas vezes labutamos por objetos que, uma vez alcançados, não estão mais adaptados a nós próprios. Assim, com os preparativos de uma obra, gastamos os anos que imperceptivelmente nos desfalcam das energias de que necessitávamos para executá-la. Frequentemente, portanto, já não podemos fruir a riqueza ganha com tantos cuidados e perigos, tendo nós trabalhado para o trem. Ou não estaremos mais em condições de ocupar o posto conquistado com as fadigas de tantos anos. É que as coisas nos chegaram muito tardiamente, ou ao contrário, a elas nos chegamos fora de tempo, como nos casos de realizações concretas e de produções literárias científicas ou análogas. O gosto da época mudou, cresceu uma nova geração, que não tem mais interesse pelo assunto. Outros se nos adiantaram por caminhos mais curtos e etc. Horácio tem em mira o quanto se indica sobre este número ao dizer quid aeternis minorem, concilis animus fatigas? Por que fatigares o teu débil espírito com projetos eternos? A causa deste frequente engano é a inevitável ilusão óptica do olho espiritual. Vista do começo, a vida parece infinita e no fim muitíssimo breve. Todavia tem essa ilusão o seu lado bom, pois sem ela dificilmente se faria algo de grande. Acontece-nos na vida como ao caminheiro, para o qual, enquanto prossegue, dele se aproxima. Vão os objetos mudando de feição, e que se faz diversa daquela que mostravam ao longe. É o que se dá principalmente com os nossos desejos.
Bastas vezes achamos que uma coisa é bem diferente e até melhor que a que procurávamos, e achamos talvez, por via bem diferente, de que a princípio debalde havíamos procurado. E em quantas ocasiões, onde vamos buscar o prazer, a felicidade, a alegria, encontramos ao invés um ensinamento, a compreensão, o conhecimento, isto é, um bem dourado e verdadeiro, em lugar de um que é fugaz e aparente. É esse o pensamento que atravessa como nota grave todo o Guilherme Meister, entre aspas, romance intelectual, e por isso mesmo de natureza superior à de todos os outros, mesmo os de Walter Scott, que são todos apenas éticos, isto é, que encaram a natureza humana tão só sob o aspecto da vontade. Também na flauta mágica, ele põe entre aspas, hieróglifos grotescos, mas importante e significativo, encontramos simbolizado esse mesmo pensamento fundamental em traços largos e fortes, como os das decorações teatrais. O símbolo seria mesmo perfeito se no final Tamino, reconduzido pelo desejo de possuir Tamina, ao invés de pedir a ela, pedisse e obtivesse apenas a iniciação no templo da sabedoria. E Papageno, que é necessariamente o seu contrário, acertadamente pedisse e alcançasse a sua papagena. As criaturas nobres e excelentes aprendem logo essa lição da sorte e a elas se submetem maleáveis e agradecidas. Reconhecem que no mundo pode-se encontrar ensinamento e não felicidade. Habituam-se a isso e satisfazem-se em trocar as esperanças pelos conhecimentos, de modo a dizer finalmente com Petrarca: altro diletto tempararar non provo. Não tenho outro prazer que não seja o de aprender. Pode mesmo acontecer que, de certo modo, atendam apenas na aparência e, como que folgando aos desejos e aspirações, na seriedade do seu íntimo, esperam todavia apenas o ensinamento, o que tudo lhes imprime, então, um ar meditativo, genial e superior. Nesse sentido, é também de se dizer que se dá conosco o que se deu com os alquimistas, os quais, procurando apenas ouro, descobriram a pólvora, porcelana, medicamentos e até mesmo leis naturais. Próximo, começa B, a nossa conduta para conosco mesmo, na página 134. Estamos lendo Aforismos para a Sabedoria da Vida, de Schopenhauer, do ano de 1953, sendo compartilhado aqui a partir do ano de 2022.